paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária da lição 2 da classe dos adultos de quinta-feira, 8 de abril de 2021, tem como título A Verdadeira Unidade. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27. Como é uma leitura um pouco extensa, que fala aí a respeito da unidade dos membros do corpo, vamos estar lendo o primeiro versículo e o último versículo, que diz assim, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Queridos, a igreja é uma unidade. Ela representa o corpo de Cristo e o mesmo Espírito opera em todo esse corpo. Mas a igreja, assim como o corpo físico, é uma unidade que também contém diferenças. A unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos produzir unidade, mas apenas mantê-la. Todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte aí da família de Deus e estão aí ligadas ao corpo de Cristo pelo Espírito. Esta unidade, queridos, não é externa, mas interna. Ela não é unidade denominacional, mas sim espiritual. Só existe um corpo de Cristo. Só existe uma igreja, só existe um rebanho, só existe uma noiva. Todos aqueles que nasceram de novo e foram aí lavados no sangue do Cordeiro, fazem parte dessa bendita família de Deus. Esta unidade é construída sobre o fundamento da verdade. Por isso, queridos, a tendência aí ecumênica de unir todas as religiões, afirmando aí que a doutrina divide enquanto o amor une, é uma falácia. Não há unidade cristã fora da verdade, fora da palavra de Deus. O grande teólogo William Barclay diz que o perigo que ameaçava a igreja de Filipos, em um dos seus comentários sobre a Bíblia Sagrada, e essa ameaça que ameaçava a igreja de Filipos, e ainda ameaça em todas as igrejas saudáveis, queridos, é a desunião. Isto mesmo, a desunião. Os negócios internos da igreja, naquele tempo, não iam tão bem quanto os negócios externos. Havia aí alguns transtornos em casa, diz William Hendricks, outro grande teólogo. Paulo chega aí a exortar a igreja de Filipos para tapar as brechas que estavam comprometendo a unidade da igreja, como ele já tinha feito e exortado a igreja de Éfeso. Ninguém pode, queridos, ninguém pode aí destruir o fato de que pessoas que creram em Cristo foram adotados na família de Deus, nasceram do Espírito, foram seladas pelo Espírito e batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito, são um em Cristo Jesus. Porém, queridos, essas mesmas pessoas podem aí quebrar essa comunhão como os membros de uma família que, em vez aí de viver em amor, vivem brigando entre si, deixando aí de desfrutar a alegria de uma convivência harmoniosa. Quando os crentes vivem brigando e falando mal um dos outros, isso é um espetáculo lamentável e vergonhoso diante do mundo que desonra Cristo e a própria igreja. A igreja, queridos, precisa aí ter o mesmo sentimento. A igreja é como um coro que deve cantar no mesmo tom. Os crentes não são competidores, mas são cooperadores. Eles não são rivais, mas sim parceiros. Eles não estão lutando por causas pessoais, mas todos buscamos a glória de Deus.
Na Igreja de Deus não devem existir disputas políticas, briga por cargos, ciúmes e invejas. Deus permitiu, queridos, que o seu filho fosse aí exposto à vergonha, humilhação e morte, e essa morte de cruz, para nos resgatar e restaurar a comunhão conosco. Este mesmo Deus, queridos, esse Deus único, quer relacionar-se conosco como um pai. Somos filhos do mesmo pai. Somos todos irmãos. Somos membros da mesma família. E nesta família, todos são iguais e têm os mesmos direitos e deveres. O diabo quer destruir essa família, promovendo aí disputas e partidarismo. Por isso, queridos, temos a responsabilidade de lutar pela preservação e unidade desta grande família. Deus abençoe a sua vida. E uma ótima quinta-feira a todos.